Queridos amigos, estando realmente ausente, faço-me aqui entre vocês presente, pelo menos do ponto de vista virtual. Desde já saudoso, gostaria de tê-los e de estar com todos vocês neste exato e específico momento, falando-lhes acerca disto que se constitui como talvez o mais nobre dos sentimentos, disto que se constitui talvez como o mais profundo dos desejos, que é a paz. No tocante a isso, então, ensejo que neste momento eu lhes possa falar sobre a anatomia da paz. Mas, de fato, o que é paz? Paz nada mais seria, então, do que esse sentimento que é enunciado a partir de uma matriz latina, pax, passes, significando, tal como na língua portuguesa, exata e especificamente, paz. Esse estado de beatitude, esse estado de calma, esse estado de tranquilidade, que já era conceituado por Cícero quando nos dizia que paz é liberdade tranquila, que era, por sua vez, conceituado como, a partir de Hobbes, quando nos ensinava que paz nada mais era do que a cessação do estado de guerra, cessação do conflito universal entre os homens, constituindo-se a procura pela paz como a primeira lei da natureza. Whitehead, por sua vez, filósofo de língua inglesa, nos ensina que paz nada mais é do que a harmonia das harmonias que aplaca a turbulência destrutiva e completa a civilização. Por outro lado, paz, para Kant, o grande filósofo alemão, não se constituía como um estado natural, uma vez que a paz há que ser instituída entre os homens, objetivando a paz que ele denominava então de paz perpétua, aquela paz que não fosse de tempos em tempos quebrada, literalmente pela presença de um conflito, pela presença da beligerância ou pura e simplesmente pela presença de guerras. No tocante, porém, à paz, há que se configurar a paz como sendo, em primeiro lugar, matéria política, uma vez que, de fato, a paz somente se faz presente entre os homens quando há, de fato, vontade política em prol da cessação das guerras, objetivando a busca e o encontro desse estado de tranquilidade que nós especificamente denominamos de paz. Por outro lado, a paz não é apenas matéria política, uma vez que a paz é também e, sobretudo, talvez matéria econômica, o que significa dizer que somente pode adequadamente viver em paz aquele país, aquele Estado que, mediante a aplicação das leis econômicas de mercado, atinja a autonomia que, por sua vez, gera a soberania essa que se constitui como sendo a base da paz, sobretudo de uma paz que então se faz presente entre aqueles povos, aqueles estados, aqueles países que não dependem, evidentemente, da economia de terceiros. Mas se a paz é matéria política, constituindo-se também como matéria econômica, não resta dúvidas que a paz se constitui também como matéria sociocultural, uma vez que, no final das contas, necessário se faz o abrandamento das animosidades entre pessoas constitutivas de uma determinada sociedade para que o espírito dessas mesmas pessoas se mova em busca e em prol dessa mesma paz, de modo tal que, de fato, existem sociedades mais beligerantes ao lado de sociedades que, com certeza, são mais pacíficas em suas índoles, em seus desejos e em suas buscas. Mas se paz é matéria política, econômica e sociocultural, não nos podemos esquecer que no âmbito das individualidades, das subjetividades, a paz é também, sobretudo, matéria psicológica, o que nos significaria dizer, então, que se do ponto de vista da política, da economia e da socioculturalidade, a paz é, na verdade, tranquilidade e ausência de conflito entre os homens, do ponto de vista psicológico, a paz numa pessoa nada mais é do que cessação pura e simples, melhor dizendo, dos conflitos que estariam então colocados no âmago, no interior, no cerne, na alma de uma determinada pessoa essa que somente atinge o estado de paz ou de beatitude, uma vez cessados literalmente esses conflitos intrapessoais. Por outro lado, a história da paz
paradoxalmente talvez melhor se conte contando-se a história das guerras. E a história das guerras passa, obrigatoriamente, por aquilo que determinados filósofos denominaram de processo civilizatório. O que significa dizer que tanto mais guerras pratiquemos, menos civilizados nós somos. O que significa dizer que, na verdade, embora hoje cerca de 36 guerras campeiem pelo mundo, essas guerras todas que caracterizavam a Idade Média, que caracterizavam o classicismo e que caracterizavam a modernidade europeia, diminuíram em sua frequência, sobretudo entre países do primeiro mundo, em decorrência desse processo civilizatório atinente às pessoas e a conclusão efetiva de que, de fato, melhor vicejam as culturas, mais crescem os países, mais enriquecem os estados, quando em estado de paz, quando em total pacifismo em relação aos países ou estados que com aqueles outros estados ou países fazem fronteira. Por outro lado, se a paz é então enunciada entre nós dessa forma, quais os grandes símbolos universais da paz? Temos que, de fato, a paz é branca, temos que realmente o melhor dos símbolos para a paz ainda se constitui como a ave que, trazendo em suas plumas o branco que caracterizaria em termos de cor esse sentimento e essa situação, essa paz melhor seria encarnada então naquele que é o grande símbolo do pacifismo e da paz entre os homens, que é a pomba branca da paz. Mas então nós nos teríamos que perguntar por que é que estes dois elementos se constituem como os grandes símbolos da paz. Na verdade, teríamos que nos perguntar por que é que a paz é branca. Lembremos-nos que, do ponto de vista da física, o branco nada mais é do que a cor que resulta da mistura adequada e equilibrada de todas as outras cores, de modo tal que, de fato, paz é a cessação da diferença, é o término dos limites colocados entre extremos. E, por outro lado, a pomba branca da paz nada mais é do que esse símbolo que se tornou, sobretudo, frequente, facilmente visualizável entre nós, a partir do trabalho de Pablo Picasso, grande pintor espanhol, que retratou em pintura tipicamente moderna aquilo que era o grande símbolo dessa pacificação, uma vez que, no final das contas, esse símbolo teria sido originalmente extraído do relato bíblico, quando, após a cessação do dilúvio, a pomba retorna à arca de Noé, trazendo no bico um pequeno galho de oliveira.